Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal Narrativas Bíblicas. Aqui, mergulharemos nas profundezas da Bíblia, explorando passagens e histórias fascinantes, buscando entendimento, inspiração e sabedoria que podemos aplicar em nossas vidas diárias. Nossa missão é trazer à vida as narrativas bíblicas, desvendando os significados por trás das palavras e compartilhando sabedoria que nos ajudarão a crescer espiritualmente e a compreender melhor as mensagens atemporais da Bíblia. Hoje começamos com uma reflexão profunda sobre o versículo de Mateus 7 e suas implicações. Vamos explorar o que Jesus estava nos ensinando e como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas próprias jornadas espirituais. Então vamos começar. Versículo estrangeiro na Bíblia. A Bíblia nos oferece várias advertências sobre nossas ações e eventos futuros que ocorrerão. No entanto, há um versículo que muitos chamam de o mais assustador da Bíblia. Mateus 7, versículo 23. E então declararei a eles publicamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O versículo mais famoso de Jesus, o Sermão da Montanha, focou nos corações de seus ouvintes, direcionando-se aos seus discípulos como audiência. Aqui temos a conclusão desse longo e excelente sermão, cujo objetivo é mostrar a necessidade vital de obedecer aos mandamentos de Cristo. Se ele desejasse reconhecimento das pessoas, teria considerado isso suficiente, mas algo mais é necessário. Através de uma explicação simples, ele enfatiza que simplesmente professar suas crenças religiosas externamente, não importando o quão impressionante seja, não é suficiente para entrar no céu. Algo mais é importante. Toda a autoridade é conferida a nosso Senhor Jesus, e as chaves estão em suas mãos. Ele tem o poder de prescrever novos termos de vida e morte, e julgar os homens de acordo com eles. Agora, esta é uma declaração solene, de acordo com esse poder. Observe aqui, a lei de Cristo estabelecida em Mateus 7, versículo 21. Quem habitará no teu tabernáculo? Cristo mostra primeiro que não basta dizer Senhor, Senhor. Devemos reconhecer Cristo como nosso mestre em nossas palavras e ações, garantindo que nossas abordagens e profissões estejam alinhadas com essa crença. Quando oramos a Deus ou conversamos com os outros, comumente nos referimos a Cristo como Senhor, o que é apropriado, pois Ele é nosso Senhor. No entanto, não é suficiente usar esse termo como uma formalidade e esperar que nos conceda entrada no céu. Deus conhece nossos corações e deseja substância genuína, não apenas demonstrações exteriores de respeito. As pessoas frequentemente trocam elogios, mas esses são apenas gestos educados e não atos reais de serviço. Portanto, não podem ser considerados valiosos aos olhos de Cristo. Embora pareça persistente pedir repetidamente algo em oração, é inútil se nossos pensamentos e sentimentos internos não estiverem alinhados com nossas palavras externas. Nesses casos, não somos mais do que um instrumento barulhento sem um propósito real. Lendo o contexto em Mateus 7, versículo 22, da Bíblia Amplificada, muitos dirão a mim naquele dia, quando eu os julgar: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome e expulsamos demônios em Teu nome e fizemos muitos milagres em Teu nome. A alegação deve ser feita naquele dia, o grande dia. Cada pessoa revelará sua verdadeira natureza, todos os pensamentos e motivações ocultos, incluindo as falsas crenças às quais os pecadores se apegam, serão expostos para todos verem. Fica claro que sua causa é fraca. Apesar de sua fervorosa crença nela, seus apelos serão inúteis. Eles imploram com grande urgência, invocando o nome do Senhor e apelando para o conhecimento de Cristo sobre sua situação. No entanto, seus esforços não terão sucesso. Lemos que eles profetizaram em Teu nome. Sim, pode ser assim. Balaão e Caifás foram conhecidos por profetizar, e Saul foi, contra sua vontade, um dos profetas. No entanto, isso não o salvou. É importante notar que um homem pode ser um pregador, ter talentos para o ministério, ser chamado para ele e até ter sucesso, e ainda assim ser um homem ímpio. Ele pode ajudar os outros a irem para o céu, mas ainda é possível que ele não alcance o mesmo destino. Também lemos que em Teu nome expulsamos demônios. Judas pode ter expulsado demônios, mas era o filho da perdição. Também lemos que em Teu nome fizemos muitas obras maravilhosas. Dons de línguas e cura podem recomendar homens ao mundo, mas é a verdadeira santidade ou santificação que é aceita por Deus. A graça e o amor
são um caminho mais excelente do que mover montanhas. Se falamos com línguas de homens e de anjos, mas não temos amor pelos outros que brota do amor de Deus por mim, então me tornei apenas um gongo barulhento ou um símbolo estridente, apenas uma distração irritante. E se eu tiver o dom da profecia e falar uma nova mensagem de Deus para o povo, e entender todos os mistérios e possuir todo o conhecimento, e se eu tiver toda a fé necessária para mover montanhas, mas não tiver amor que alcance os outros, não sou nada. A graça levará um homem ao céu sem fazer milagres, mas fazer milagres nunca levará um homem ao céu sem graça. Observe o que estava no coração deles. Era fazer essas obras. Eles confiavam nessas obras e em sua maravilha. Devemos ter cuidado para não confiar apenas em privilégios e realizações externas, pois isso pode nos levar a nos enganar e enfrentar a destruição eterna, como muitos outros fizeram com crenças falsas. Conforme o juiz pronuncia a sentença, ele declarará solenemente a eles: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é todo aquele que diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Observe por quê, e com base no que ele os rejeita e sua alegação. É possível para as pessoas terem uma reputação de piedade, mas ainda se envolverem em comportamento iníquo. Neste caso, essas pessoas eram consideradas trabalhadores da iniquidade. Aqueles que escondem seu comportamento imoral por trás de uma fachada de respeitabilidade sofrerão as consequências. Jesus nunca os conheceu, pois sempre os conheceu como hipócritas e corruptos de coração, como fez com Judas. Cristo desejava a presença desses convidados durante seu tempo na terra. Ele acolheu os pecadores, mas quando voltar em glória, ele os lançará fora. Cristo só aceita aqueles que o servem além de uma mera profissão, e aqueles que têm apenas uma profissão vazia serão reconhecidos por ele no último dia. Isso é um lembrete de que os homens podem cair de grandes alturas de esperança para as profundezas da miséria, como podem ir para o inferno pelas portas do céu. É importante levar essa mensagem a sério e refletir sobre suas crenças e ações. Ele mostra por meio de uma parábola que ouvir essas palavras de Cristo não nos fará felizes se não fizermos um esforço consciente para praticá-las. Mas se ouvirmos e as praticarmos, seremos abençoados em nossas ações. Portanto, todos os que ouvem estas palavras minhas e as põem em prática, são como um homem sábio, prudente e sensato que construiu sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, e as inundações e torrentes vieram, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todos os que ouvem estas palavras minhas e não as praticam serão como um homem tolo e estúpido que construiu sua casa sobre a areia. Cristo pregou agora para uma multidão mista, e assim os separa uns dos outros como fará no grande dia, quando todas as nações serão reunidas diante dele para ouvir. Cristo não está apenas dando ouvidos a ele, mas obedecendo a ele. Observe que não é suficiente ouvir as palavras de Cristo, entendê-las, lembrá-las, falar delas, repeti-las, discutir por elas, mas devemos ouvi-las e fazê-las. Faça isso e viverás. No entanto, ele disse ao contrário: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam continuamente. Se souberdes estas coisas, sereis bem-aventurados e favorecidos por Deus se as colocardes em prática. Pois quem fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, crendo em mim e me seguindo, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Devemos priorizar garantir nosso lugar no céu. Devemos ter certeza de que seremos bem-vindos nas moradas eternas, quando enfrentarmos nossos momentos finais. Muitos não consideram isso, pois é a última coisa em seus pensamentos. Estão construindo para este mundo como se fossem estar aqui para sempre, mas não se preocupam em construir para o outro mundo. Cristo em nós é a base de nossas esperanças no céu. Há muitos que professam esperar IR para o céu, mas apesar disso, muitas pessoas cometem o erro de colocar suas esperanças em uma base de areia. O próprio Cristo é a única base sólida em que podemos confiar. Além disso, devemos ouvir as palavras de Cristo e colocá-las em prática para garantir nossa segurança eterna.